Oi? Alô? Prezados companheiros, boa noite a todos. Que Deus os abençoe. É uma alegria voltar a esta casa, sentindo mais uma vez essas vibrações de paz, de harmonia que certamente estão presentes aqui, o carinho, a amizade das pessoas que trabalham aqui, que dirigem esta casa. É uma alegria verdadeira estar aqui. E nós vamos falar hoje sobre o tema que está ali: culpa e transtornos psicológicos. E você é sempre no espírita, né? Casa, ok, eu coloquei casa, obviamente. Dei sorte, né? Casa e sempre. Casa Espírita Unido de Passanuco, e está aí a nossa pequena apresentação. O tema é um tema que está na área da psicologia, na área espírita, eu diria na área da psicologia espírita, e nos interessa a todos, porque todos nós, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, experimentamos o sentimento de culpa. Quem é que nunca passou por essa experiência? Ou quem é que não se encontra nesse momento às voltas com este sentimento? Faz parte da condição humana, é natural, é algo compreensível, não é, por definição, um desequilíbrio, uma patologia. Em alguns casos isto até pode acontecer, mas não é uma regra geral. Então, falar sobre a culpa é falar sobre um tema que está relacionado à vida do ser humano. É um dos desafios que o espírito encarnado enfrenta na existência, em função dos seus comportamentos, em função de suas decisões, em função de valores que orientam os seus passos, as suas decisões, o seu comportamento na existência. Não apenas, obviamente, a culpa encontra-se relacionada com experiências da atual existência, mas também, como vamos mostrar ao longo da palestra, pode estar culpa associada a problemas de outras existências. E aí nós inauguramos um capítulo ainda muito novo, ou ainda desconhecido na realidade, na área da psicologia tradicional. De modo que o nosso trabalho pretende reunir, num esquema que vamos apresentar, alguns conceitos na área da psicologia, ou da área da psicologia, em paralelo com as informações oriundas do pensamento espírita, e um pouco da nossa experiência na área clínica e, obviamente, no estudo da doutrina espírita, que é o nosso modelo orientador, é a nossa base fundamental para conduzir a palestra, que obviamente é uma palestra espírita com alguma contribuição da psicologia, não é o contrário. Então, eu começaria, companheiros, com uma rápida referência ao autor, que é muito conhecido na área da psicologia transpessoal. Fagin certamente conhece, não é? Que já estudamos este tema. É o Dr. Stanislav Grof, um psiquiatra hoje norte-americano, que desde a década de 60 realiza seus estudos focalizando sobretudo a consciência e uma visão mais ampla, mais profunda das estruturas da consciência, propondo uma cartografia, uma compreensão, um mapa da mente humana com conotações espirituais transpessoais. Tem uma frase dele que eu gosto de utilizar para iniciar o nosso estudo. Ué, essa frase eu não me lembro dela, né? O que aconteceu? Voltou aqui. Isso. Então ele diz assim, olha: o status da consciência na visão de mundo científica e a questão de sua sobrevivência depois da morte física estão incluídos entre os temas mais cruciais que influenciam a hierarquia dos valores
os padrões éticos, os códigos morais e o comportamento dos seres humanos. Isso está numa obra de 1990, a tradução, cujo título é bastante sugestivo: Explorações Contemporâneas da Vida Após a Morte. Não é uma obra religiosa, é uma obra, em realidade, é uma coletânea que reuniu vários autores e todos eles homens de ciência abordando o tema vida após a morte. Dentre eles, o Dr. Stanislav Grof, que propõe essa reflexão aqui. Vejam que interessante, entender a consciência dentro da visão científica e a questão de sua sobrevivência após a morte, da morte física. Estes temas estão incluídos entre aqueles temas mais importantes, mais cruciais, que mudam uma visão de mundo, a nossa visão de mundo, alteram valores, determinam comportamentos. De modo que estudar a consciência humana e os problemas associados à condição do ser humano é da mais alta importância. E para nós compreendermos culpa e outros temas psicológicos, emocionais, espirituais, dentro de uma visão um pouco mais ampla, como é a visão proposta pela doutrina espírita e também por algumas abordagens psicológicas e psiquiátricas de orientação transpessoal, como é o caso do Dr. Grof, nós precisamos de um modelo teórico que possa nos oferecer, então, as bases para a compreensão dessa visão mais ampla de mente, de consciência, de doença, de transtorno psicológico. Por esta razão, além de citarmos o Dr. Grof, nós podemos também apresentar um pequeno esquema que obviamente todos aqui, que envolve conceitos que obviamente todos aqui conhecem, mas é só para partirmos de um mesmo ponto. Nós propomos aqui o seguinte: a concepção espírita de vida ensina-nos que o homem, essa linguagem é do saudoso professor José Herculano Pires, o homem é um ser interexistencial, porque transita entre essas existências, existe no plano das relações humanas, no plano físico, e existe também no plano da imortalidade. Portanto, o homem é este ser interexistencial. Esta é a base para a compreensão dessa concepção espírita de vida. E, obviamente, que tudo começa para nós aqui, seres humanos, na concepção. Está ali, todo mundo aqui já passou por isso. Certamente que você não lembra, né? Mas nós lembramos, quer dizer, mas nós sabemos que tudo começa na concepção, na união dos gametas, onde então inicia o processo gestacional, depois um momento importante, o nascimento, que tem merecido tantos estudos, as fases da nossa vida, e aí todos caminhamos de alguma maneira para a morte. Isto é inevitável e inexorável. Todos caminhamos para a morte do corpo. Mas, diante do fenômeno inevitável da morte, nós nos deparamos com pelo menos duas perspectivas. A primeira é a visão materialista, que propõe uma fórmula muito simples e pouco eficaz para a solução dos problemas existenciais, emocionais, psicológicos. Na morte, a vida acaba. Ou uma outra perspectiva: o ser sobrevive à morte do corpo. E dentro do modelo da sobrevivência, nós temos ainda duas perspectivas ou duas possibilidades. Sobrevive, mas não retorna, ou seja, não reencarna. Ou sobrevive e retorna. E uma vez, diante dessa possibilidade, recomeçamos o processo através da concepção. A doutrina espírita está baseada nesse modelo e certamente necessita ampliar um pouco mais para entendermos o processo do intervidas, que é o período da erraticidade, e das vidas passadas ou vidas anteriores.
Esse é o modelo, em linhas gerais, sobre o qual nós construímos todo o pensamento espírita. Em síntese, é esta a ideia a respeito do homem enquanto um ser interexistencial. Que para entendermos, eu repito, a culpa, que é um fenômeno, ou pode ser um fenômeno um pouco mais complexo do que a psicologia comum propõe, é preciso então adotarmos um modelo mais abrangente. O modelo materialista é insuficiente para explicar algumas coisas do tipo assim: uma pessoa que, a partir de um certo momento da sua vida, em função também de alguns episódios, de alguns acontecimentos, ela diz assim: eu sei, eu sempre soube que eu não mereço a felicidade. É como se eu já tivesse nascido para viver essa tristeza, essa infelicidade. E ela repete: eu sei aqui dentro de mim, o nome disso é intuição, eu sei aqui dentro de mim que eu não mereço a felicidade. É como se eu fosse assim, uma pessoa muito má, muito ruim. É difícil explicar uma situação clínica dessa natureza, ou com essa configuração, que facilmente se associa à sintomatologia da depressão e de outros transtornos psicológicos, emocionais, sem uma visão um pouco mais profunda em torno da condição humana e da origem dos problemas emocionais. Então, o profissional da área de saúde investiga, por exemplo, as fases da vida dessa pessoa, realizando o que nós chamamos de anamnese, e não encontra nas fases que se sucederam nenhum evento traumático, por exemplo, que pudesse explicar esse quadro melancólico, esse quadro que parece ser um quadro de culpa, em função, sobretudo, da frase: eu sei aqui dentro de mim que eu não mereço a felicidade. Muitas pessoas, quando as coisas estão indo muito bem na vida dela, e ela também está ficando bem, logo ela entristece, porque ela diz assim: as coisas estão indo muito bem, eu sei que daqui a pouco vai ter uma tragédia, então é melhor que eu me prepare, que eu já vá ficando triste para não me surpreender com o evento que certamente irá acontecer. É uma espécie de culpa. Mas de onde vem essa culpa? Muitas vezes vem das fases da própria vida da pessoa, muitas vezes fenômenos perinatais explicam esse problema, ou seja, aqueles fenômenos que envolvem o nascimento e um pouco antes, um pouco depois, ou os fenômenos gestacionais, problemas emocionais experienciados pelo ser ali, já em processo encarnatório, é evidente, podem mais tarde se manifestar sob a forma de algum problema de ordem emocional ou até psiquiátrica. Mas muitas vezes, mesmo fazendo toda essa anamnese ou toda essa investigação diagnóstica, não se chega a uma conclusão, porque em muitos casos é preciso avançar um pouco mais e recorrermos a este modelo mais abrangente e remontarmos às experiências anteriores do espírito, que é sempre este ser que viaja ao longo do seu próprio processo de evolução. É nessa linha de raciocínio que nós propomos um modelo para compreendermos a culpa em seus vários aspectos, em suas várias dimensões. Vamos caminhar juntos nesse sentido. Tudo começa através da aplicação do nosso sistema de crenças, de valores e de experiências adquiridas na evolução. Em função disto, muitas vezes nós nos equivocamos. Eu, muitas vezes, tomo uma decisão que não é a melhor, uma decisão equivocada. A culpa geralmente vem de um erro cometido. Ninguém faz o bem, ninguém ajuda uma pessoa e em seguida se culpa. Pelo menos nós, os mais ou menos normais,
não agimos assim, não é verdade? Ou aqueles normóticos, né, como dizem aí os especialistas brincando. Você conhece o normótico? É o normal com o neurótico, é o normótico. Ele é um pouquinho normal e um pouquinho neurótico, mas como diz lá o grande poeta da música popular brasileira, como é que ele diz mesmo? Se olhar muito de perto, não é? De perto ninguém é normal. É claro que é só poesia, eu não sei, mas vamos ficar na poesia mesmo. Mas as pessoas mais ou menos normais, como é o nosso caso, ok? Pelo menos a maioria de nós, assim, né? Quando agimos no bem, quando agimos com tranquilidade na consciência, sabemos que estamos cumprindo o nosso dever, os ditames do coração e assim por diante, não vamos nos culpar, não vamos nos arrepender. Eu participei da campanha do quilo, mas olha, na linguagem popular, bateu um arrependimento, existe isso. Agora, eu faltei a campanha do quilo porque, por alguma razão não muito importante, bateu um arrependimento, aí faz sentido, porque a culpa vem geralmente nesses casos. A culpa mais simples vem como? Aquela situação que eu poderia ter evitado, não fiz, e aquela ação que deveria ter levado a efeito, não fiz. Essas são as situações possíveis, dentre outras, da nossa experiência emocional, psicológica, consciencial de culpa. E é claro que isto tem uma relação direta com as nossas crenças e os nossos valores. Aqueles nossos critérios, os nossos parâmetros de avaliação em torno dos acontecimentos da vida e os valores. Os valores sempre vão nortear os meus passos, a minha escala de valores, o meu sistema de valores, aquilo que eu priorizo, aquilo que eu considero como algo importante, como algo fundamental, aquilo que eu coloco em primeiro lugar. Quando, por exemplo, uma mãe diz assim, os meus filhos em primeiro lugar, depois o marido e tal, né? Mas os meus filhos em primeiro lugar, isso é uma escala de valores. Isso não é regido pela biologia, ok? Isso não é inato. Isso é construído dentro do processo evolutivo. Pode ser uma herança espiritual, mas biológica não. Biológicas são outras ações, mas nesse caso aí, isso é construído pelo próprio ser em evolução. Então, mas diante de muitas situações, muitas vezes nós erramos. E diante de uma ação equivocada, como é que nós agimos? Como é que é? Nós agimos de diversos modos. Então vamos começar pelo lado ali do arrependimento. Quando já temos algum grau de consciência, porque a consciência, ela pode estar em cada um de nós, ela pode estar adormecida ou desperta. E uma vez desperta, ela pode estar desperta em vários graus, em vários níveis. Mas não podemos comparar a consciência desperta de um Chico Xavier, por exemplo, com a consciência desperta de um homem que já se esforça na prática do bem, como é o caso, obviamente, das pessoas que se dedicam às tarefas espíritas ou outras tarefas no campo da cidadania, no campo da caridade, em outros setores, já está com a sua consciência desperta. Mas consciência desperta é uma coisa, consciência iluminada é outra, muito diferente, não é? E consciência adormecida também é outra coisa muito diferente. Então, existem vários graus de consciência desperta, ou para usarmos uma expressão de alguns benfeitores, uma consciência que está em processo de despertar. Não está mais adormecida, mas não está ainda iluminada, talvez seja, se não o grau mais evoluído, mais avançado, um dos graus mais desenvolvidos da consciência desperta, a consciência iluminada. Mas, quando a nossa consciência já não está mais adormecida na concha do nosso egocentrismo, que no campo moral chamamos egoísmo,
O homem se arrepende de um erro que ele comete e ele põe a mão na cabeça, simbolizando que está colocando a mão na consciência. O problema é quando ele põe a mão no estômago. Ah, que a consciência está aqui, né? O homem fisiológico devia ter feito isso, né? O bom é quando ele coloca a mão aqui, né? Que é o símbolo da mente, da consciência, aqui na cabeça. Eu não devia ter feito isso. Isso é arrependimento. E os problemas não estão aí, eles começam aí. É como é que nós vamos lidar com o arrependimento. Existem formas saudáveis de lidarmos com arrependimento e existem formas neuróticas, doentias, de nós lidarmos com o nosso arrependimento. Mas, de qualquer modo, como diz o benfeitor André Luiz, quando o homem se equivoca e se arrepende, é sinal de que ele já progrediu, porque dentro do processo, olhando numa visão mais ampla de evolução do espírito, não da caminhada do ser encarnado tão somente, desde os primeiros degraus da evolução, o espírito, quando se equivoca e tem a consciência dos efeitos, das consequências morais do seu erro, da sua ação infeliz, e aí se arrepende, ele já avançou e não foi pouco não, já avançou e muito. Então quando a gente se arrepende, a gente já pode olhar no espelho e dizer: eu já progredi bastante, agora não vamos dizer tarefa encerrada, nada, o processo continua, estamos no primeiro degrau, digamos assim. Como é que nós vamos lidar com o arrependimento? É normal, então, que uma vez tendo surgido o arrependimento, o indivíduo se sinta culpado. É normal isso. Também os problemas ainda não estão aí. Ele ainda está, digamos, teoricamente, lidando saudavelmente com o arrependimento. Uma coisa é sentir-se culpado, outra coisa é permanecer na culpa. Há uma diferença. Quando a pessoa, eu quero dizer aqui entre parênteses que eu esqueci, como todo esquema, companheiros, esse esquema é imperfeito, porque qualquer esquema é uma tentativa de linearizar processos que não são lineares. Então dizer o que vem antes e o que vem depois já é complicado nas ciências naturais, já é complicado na química, na física, na biologia, que dirá estudar o que vem antes, o que vem depois, antecedentes, consequências, no campo das ciências da mente, ciência das emoções, ciência do espírito. Isso é de uma complexidade muito grande. De modo que esse esquema aqui, por favor, considere como um esquema imperfeito, em teste ainda. Versão, como é que se diz isso em informática? Beta. Versão beta, é isso mesmo. Mas já dá para entender algumas coisas, não é? Você pode baixar na sua máquina, dar rodada, processar algumas informações. O esquema, em que pese a sua imperfeição, tem alguns pontos que servem para a nossa reflexão. Então, diante do arrependimento, temos a culpa, e aí sim o problema já aparece. O remorso é diferente. Muitos de nós erramos, nos arrependemos e nos sentimos culpados. Mas e aí? O que eu vou fazer com essa culpa? Guardar no bolso? Guardar aqui comigo? No coração? Na consciência? Ou vou trabalhar essa culpa de uma forma madura, saudável? E entre nós aqui falando, amigos, o homem psicologicamente maduro é difícil de nós encontrarmos, porque esse faz a diferença. O homem adulto, o ser humano adulto, é um ser humano psicologicamente maduro. Ele não faz algumas coisas que nós fazemos, e já vamos mostrar aqui na sequência, depois do remorso. Mas, diante do erro, é natural e é importante que o homem se arrependa, porque já tem consciência desperta, pode até se
mergulhar no remorso é uma diferença muito grande. Porque o remorso é quando, digamos assim, as raízes do sentimento de culpa já penetraram profundamente no solo da minha consciência ou no terreno das minhas emoções e me domina. A culpa nem sempre me domina, mas o remorso sempre me perturba. A culpa é como se fosse uma inquietação na consciência. O remorso é uma perturbação na consciência. Há uma diferença aí. Quando então essas raízes deitam profundamente no solo das emoções, da consciência, eu já estou no terreno do remorso. E quando ingressamos no remorso, precisamos de ajuda, porque sair do quadro de remorso é uma tarefa psicologicamente desafiadora, que a pessoa procure ajuda de um amigo, o atendimento fraterno ou ajuda de um profissional. Precisa, porque é muito difícil. E ele vai mascarando as nossas emoções, e o indivíduo começa todo um processo de autopunição e geralmente não faz isso conscientemente, mas sim inconscientemente. Bom, mas então, diante desse raciocínio, como é que nós podemos entender os fenômenos emocionais decorrentes da culpa ou do remorso? São vários. Por exemplo, aqui não é o terreno do homem psicologicamente maduro, do homem adulto. É o adolescente, depois dos 18, que eu quero dizer, né? Então, nós podemos fazer uma transferência da culpa? Não, nada disso. Que aí, quando ele assume, em realidade ele assume a responsabilidade. O homem maduro, ele pode até experimentar a culpa, mas ele converte a culpa em responsabilidade. O homem psicologicamente imaturo, ele experimenta a culpa e transforma a culpa em remorso e perturba a sua vida emocional, mental e também espiritual. Pode, por exemplo, entrar no processo de autocomiseração. Oh, coitado de mim, bem que disseram que eu sou um espírito trevoso. Estavam certos. Eu sou trevoso, eu vim do umbral. E aí, tal, umbral, tal, a minha vida vai ser assim mesmo, esse mal. Já faz poesia, né? De pouca qualidade, é bem verdade, né? Nós especialistas que avaliem aqui. Mas, ou então faz uma autojustificação. Não foi bem assim. Esse não foi bem assim, da pano para manga, né? Quando não transfere para outro culpado, bem que me disseram para não casar com você, né? Se eu tivesse escutado a minha velha mãe, minha velha avó, já dizia, esse homem não era para você, eu acreditei em você, e agora a moça que fez um monte de coisa errada, o marido que é o culpado, ou o contrário, ou qualquer outra situação na vida, né? O outro nunca é o responsável pela nossa desdita. Porque o problema não é o que o outro faz comigo, é o que eu faço com aquilo que o outro quis fazer comigo. É isso que é sério, não é? Fulano me traiu, por exemplo. Sim, isso é um fato, não se discute. Agora, o que eu vou fazer com isto aqui dentro de mim? Por isso que o grande poeta, eu acredito, um dia escreveu assim: a dor, muitas vezes, é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Se eu não estiver enganado, foi o grande Carlos Drummond. Confere aí, Carlos Drummond. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a dor de uma traição, digamos, já que aconteceu, é inevitável. Aconteceu, é inevitável. Agora, o que eu vou fazer com isto na minha vida emocional, eu opto por isso. Eu escolho esse caminho, dependendo dos meus recursos, dependendo do meu padrão de funcionamento mental, dependendo dos meus valores, dependendo dos meus conceitos,
das metas que eu tenho na vida, depende de uma série de fatores. Não estamos julgando ninguém, por favor. Estamos puramente fazendo uma análise psicológica, ok? Então, às vezes fazemos essas coisas. Ou a obsessão, os quadros obsessivos, muitas vezes, ou quase sempre, estão associados às matrizes psicológicas da culpa, sejam matrizes desta vida ou, como é muito comum, matrizes de vidas anteriores, que já trazemos os registros da culpa gravados no psiquismo de profundidade, no inconsciente. Por isso que os obsessores, nas reuniões mediúnicas, eles que estudam hipnose, que estudam psicologia, alguns são especialistas nessa área, não todos, dizem assim: basta eu me aproximar dele, eu não preciso fazer nada, vocês me pedem para perdoar, eu não faço nada. Claro que faz. Eu só me aproximo, e quando eu me aproximo, ele começa a sentir aquelas coisas todas. Aí depende de cada situação. Por quê? Porque o obsessor e o obsidiado, digamos assim, estão vinculados, estão dentro de um mesmo contexto experiencial, emocional muitas vezes, ou até consciencial, de modo que, por uma espécie de ressonância, a interferência se faz muito facilmente, porque o encarnado, que hoje está, digamos, numa condição de vítima, tem os registros, os clichês, muitas vezes, as imagens que aparecem, porque tem as matrizes psíquicas da culpa. E o obsessor, sutilmente ou não, insere o plug da interferência e se estabelece o processo da obsessão, que é sempre um processo de comunicação entre mentes encarnadas ou desencarnadas. E as matrizes geralmente são matrizes de culpa, ou mais especificamente de remorso, mas do qual ou da qual não temos consciência. E o indivíduo conduz a sua vida assim. A ansiedade também, a culpa é ansiogênica, ou seja, gera muita ansiedade. Um exemplo muito simples disso: quando a gente sabe que fez uma coisa que não devia, e obviamente a gente não quer que ninguém descubra, mas o telefone toca, meu Deus, me acharam, né? Descobriram, atende, não atende, diz que eu não estou. E a pessoa sua, treme, fica com o coração disparando, né, taquicárdico. Por quê? Porque a pessoa tem os registros da culpa. Então ela não quer aparecer em certos lugares, porque ela não quer ser reconhecida. Por isso, geralmente, o remorso gera muita ansiedade, porque o remorso, ele configura uma verdadeira ameaça ao organismo, à mente, ao ser na sua totalidade. E então, como toda ameaça, desafia a pessoa, o bem-estar, o equilíbrio, e ela responde com ansiedade. É uma tentativa de se defender de um possível ataque. Então a ansiedade também ocorre, frustração pode estar associada, receios, inseguranças, muitas neuroses mais leves estão associadas a esse processo aqui, enfermidades físicas que caracterizam verdadeiras autopunições. Tem pessoas que se punem através do corpo, da doença, como propõe um grande psicanalista que realizou trabalhos importantes fazendo uma inserção do corpo, o conceito de corpo, a dinâmica energética do corpo nos processos da mente. Wilhelm Reich um dia escreveu assim: o corpo é nosso inconsciente visível. O que se passa no corpo é uma espécie de projeção do que se passa no inconsciente. Então, o corpo é o nosso inconsciente visível, palpável. Por isso, muitas pessoas, quando guardamos culpa,
aquela culpa que não faz crescer, que não foi convertida em responsabilidade, mas sim em remorso, pode gerar uma doença física. Pode sim. Isso quem trabalha na área da psicossomática, da psicologia clínica, da medicina, conhece esse processo, da medicina psicossomática. E o suicídio, lamentavelmente, muitas vezes também está associado ao remorso. A pessoa não suporta a consciência perturbada e tenta fugir pelos caminhos sempre infelizes do suicídio. Mas o processo continua, né? Então, diante de tudo isto, aí que eu apertei aqui, ó. Diante, assim, a pessoa pode se sentir culpada, não aprofundar no remorso e também realizar aqueles fenômenos emocionais, ou diretamente assim. E aí o homem maduro, como já comentamos, ele vai converter a culpa em responsabilidade ou até o remorso, evitando ingressar no capítulo dessas experiências que não são saudáveis, digamos assim, porque ele assume a responsabilidade. E uma vez assumindo a responsabilidade, ele ou perdoa, ou se perdoa e faz o trabalho necessário da reparação. De onde é que nós aprendemos isso? Com Allan Kardec, abrindo, por exemplo, a obra O Céu e o Inferno, na primeira parte da obra, há um estudo do codificador sobre o Código Penal da vida futura. E de uma forma muito inteligente, muito coerente, o codificador propõe a seguinte sequência, seguindo a orientação dos espíritos. Ele diz assim: diante das faltas, diante dos equívocos, dos erros cometidos, o primeiro passo há que ser o arrependimento. Está aqui o arrependimento. O segundo passo é, digamos nós aqui entre aspas, o pagamento moral da dívida, ou citando o texto, a expiação. Kardec propõe como segundo passo o arrependimento, a expiação. Mas não basta expiar uma falta, como também não basta arrepender-se do mal praticado. É preciso fazer o que Allan Kardec chama, o que se pode chamar de reparação, que é consertar o que eu fiz de errado, seja com aquela pessoa que se fez o alvo da minha loucura, loucura que eu quero dizer, do meu desequilíbrio, da minha agressão, da minha ofensa, ou seja, com uma outra pessoa, porque o outro pode não querer me perdoar, aí já não é problema meu, é problema dele. Se eu erro com fulano, eu me arrependi do que eu fiz com você, eu não quero nem dar desculpas, eu ofendi, eu magoei, eu menti, e eu me arrependo, e eu peço o seu perdão. Eu não te perdoo, nem nesta e nenhuma outra vida. Ok, ele não vai falar assim, seria uma indelicadeza, até porque ele está em dívida, entre aspas, mas ele poderia dizer assim: então o problema já não é mais meu. Se eu peço o seu perdão e você não me concede o perdão, eu tenho o direito de me perdoar. O auto-perdão não depende do hetero-perdão, ou seja, o fato de eu me perdoar não vai depender do perdão do outro em relação à minha falta, porque senão eu coloco o rumo da minha vida na mão daquele que lamentavelmente foi alcançado pela minha ação infeliz, digamos, mas nem por isso ele terá o direito de controlar os rumos da minha existência, do ponto de vista emocional, psicológico e espiritual. Eu tento, e tento uma vez, e tento outra, mas se o outro não me perdoa, já não é um problema meu, ele terá que resolver essa questão com ele. O ódio, a mágoa, ou o desejo de vingança, o que for, eu aceito que errei, não gostaria de ter errado,
mas eu errei, e não há como mentir em relação a isto, não há como fazer tudo isso aqui, eu assumo a responsabilidade, eu me perdoo e vou seguir o meu caminho, fazendo a reparação com quem eu encontrar ao longo da minha caminhada nesse mundo. Ok, companheiros? Ok? Então, mas existe um outro caminho que é um pouco mais complexo. Esse, na linguagem nossa, espírita, esse seria um caminho mais provacional, digamos assim. Esse outro caminho é um pouco mais complexo, eu diria até um pouco mais complicado. Porque diante da ação equivocada, quando o espírito ainda não despertou minimamente a consciência e não se arrepende, ele pode fazer algumas coisas, como por exemplo, manter-se indiferente diante de uma ação equivocada. Eu posso simplesmente dizer o quê? Eu fiz, já está feito, faria de novo, você merece mesmo. Sei que está errado, mas você merece. Olha aí, a consciência desperta ao contrário, né? Essa consciência está roncando, né? Vibrando lá na concha da indiferença, que é sempre uma concha de egoísmo mesmo. Então, o indivíduo se mantém indiferente às consequências morais, emocionais, espirituais da ação inadequada. Ou faz uma acusação injusta. Não, olha só, na realidade, o responsável por isto foi o fulano. E esse que acusa injustamente, por exemplo, detém o poder, tem como manipular mentes, pessoas, vai encontrar um culpado que vai ser responsabilizado pelo crime, pela ação infeliz, e ele passa incólume. Nada vai acontecer com ele, o verdadeiro autor da ação infeliz. Como ele tem poder, ele colocou outro como responsável. É uma acusação injusta. Ou então, deixa o crime oculto. Também é uma forma de exercício do poder na maioria dos casos. Bom, aconteceu, eu não vi, ninguém viu, então não aconteceu nada. Não é? Se eu não vi, digamos, e ninguém viu, o que aconteceu? Nada. Então, o crime, ou o equívoco, ou o que for, existem vários graus, permanecerá oculto. Logo, aparentemente não aconteceu. Porém, assim, e o indivíduo faz muitas vezes um verdadeiro looping ali, um processo que vai se retroalimentando. Por quê? Diante dos lances diversos da nossa jornada evolutiva, muitas vezes nós tombamos de maneira sucessiva, de um tombo a outro tombo, de um tombo a uma queda, de uma queda a uma derrocada, e vamos assim, quase que perpetuando. Até quando? Até quando? Sim, provavelmente os companheiros dirão, até que a consciência desperte. Mas há um momento, os espíritos nos ensinam isso, que a nossa liberdade poderá ser cerceada, na medida em que, mesmo não me sentindo arrependido, mesmo não me sentindo culpado, eu adquiro culpa. Há uma diferença. Uma coisa é o sentimento de culpa, outra coisa é a consciência ainda adormecida, mas já habitando a culpa habitando essa consciência em botão, mas o indivíduo adquire culpa. E ele, obviamente, como nos ensinam os espíritos na questão 636A, propõe a seguinte reflexão, Allan Kardec, com base nos ensinamentos dos espíritos. Num comentário pessoal ele diz: as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa, mas nem por isso o espírito estará isento de culpa no sentido da responsabilidade.
ele não tem consciência do que fez, mesmo assim adquire culpa. E, uma vez adquirindo culpa, ele está na consciência, ele está comprometendo a sua própria consciência, onde, aliás, está anotada, como propõe a questão próxima, anterior, 621, onde está anotada a lei de Deus. O não matarás está na minha consciência, é um mandamento íncito na minha consciência, mas por desvios do processo evolutivo, vamos nos desencaminhando do ponto de vista ético-comportamental e seremos convocados e reconvocados pelo processo evolutivo, pelos instrumentos pedagógicos naturais estabelecidos por Deus. Repararemos os nossos erros, mas quando o processo se torna repetitivo, quando o indivíduo extrapola os limites, certos limites, ele é colhido nas malhas do próprio processo, não ainda de reparação, mas de recuperação. Porque uma vez adquirindo culpa e se comprometendo perante a lei de Deus, ele está automaticamente mergulhando, ou sendo capturado, digamos assim, pelos processos naturais, pelos mecanismos de recuperação. Não é reparação. Isso aparece em alguns textos, eu vou mostrar daqui a pouquinho a base disso. O que é um mecanismo de recuperação? O que é recuperação? A gente não estudou direito, não passou de ano, o que a gente faz? Repete. Isso é castigo? Isso é punição? Não, isso é um instrumento pedagógico. Vai recomeçar, vai estudar um pouco mais, vai se dedicar e assim por diante. E, segundo o que temos estudado, o que temos observado, e propomos desse nosso modelo imperfeito, alguns modelos, alguns mecanismos de recuperação podem ser, por exemplo, os estados depressivos graves. Não é aquela depressão assim, né? Mais simples, moderada. É aquela depressão que o indivíduo traduz como uma tristeza essencial. Ele é a própria tristeza. Parece que já nasce triste, muitas vezes, quando não tem fenômenos biográficos, pós-natais, da vida atual, que expliquem estes sintomas, ou esse sintoma essencial, básico, geralmente está associado a fenômenos do passado, fenômenos psicológicos do passado que ele carrega dentro do seu próprio psiquismo, porque podemos conduzir a nossa existência de uma maneira muito indiferente e inconsequente, mas em algum momento teremos que responder pelas ações infelizes. E como a consciência não está desperta, não pode ser provação. Aí, até onde nós sabemos, só a doutrina espírita explica isso até hoje, dentro dos meus poucos conhecimentos. Se tem alguma outra área do conhecimento que explica isso em outras bases, por favor me apresentem que eu quero conhecer. Mas isso até hoje só conheço a doutrina espírita para explicar essa diferença. Quando a nossa consciência é desperta, a gente pode fazer esse caminho aqui, digamos. Agora, consciência embotada é expiação, onde o indivíduo não tem margem de escolha, não dá para errar de novo, porque se reencarnar no quadro provacional, vai errar de novo. Então, amarra um pouquinho ele aí, porque nós o amamos muito e nós não queremos que ele continue errando como vem errando há muitas existências. Então reencarna com alguns sintomas, que aí não me refiro à depressão, me refiro, por exemplo, aos quadros mais graves, como por exemplo o autismo. O autismo mais grave que você puder imaginar. O quadro autista é um quadro expiatório, até porque até hoje não existe cura para o autismo.
que nem se sabe exatamente se é um problema mental, propriamente psicológico, ou se é um problema biológico. Existem vários estudos, alguns são estudos importantes que mostram que áreas cerebrais estão envolvidas, mas daqui a pouco surgem estudos para confrontar esses resultados e mostrar que existem casos onde isso não acontece, e os estudos caminham assim, mas assim é a ciência, e tem que ser assim mesmo. Mas nós sabemos, e não falamos isso por vaidade, mas nós que estudamos a doutrina, sabemos que por trás do quadro autista grave, como aquela criança que fica fechada em si mesma, ela tem uma vida mental intensa ali. Não pensemos que ali está o retrato de uma vida mentalmente inútil. Ali está o retrato de uma redenção espiritual que está começando. Porque ali está um espírito que teve a sublime oportunidade de trabalhar aquelas ações infelizes do pretérito, igualmente infeliz, num corpo físico. Está ali numa atividade mental intensa, trabalhando aquelas imagens, trabalhando aqueles clichês do passado, aquelas acusações injustas, aquelas cartas anônimas disseminadas que destruíram lares, por exemplo, e uniões matrimoniais saudáveis, nunca visitadas pelo desrespeito, mas uma carta foi capaz de destruir aquelas relações. Ali está um ser que recapitula essas experiências e não poderia fazê-lo como neurótico, mas sim num quadro autista. Porque o neurótico tem lá as suas questões, mas vai vivendo, não é? Não é assim que a gente faz? A gente tem medo, tem fobia, tem umas manias de conferir porta 10 vezes se está aberta. O clique do gás, a gente tem que trocar cada 6 meses, que de tanto fazer já está com a mola quase quebrada. E então balançamos a porta, maçaneta, para ver se realmente está fechado. Isso é neurose, a gente vai vivendo. Agora, não vai. Aí então faz uma depressão de vez em quando, uma melancolia, mas a gente vai vivendo, toma um passe, uma homeopatia, um floral, ou uma medicação alopática, faz uma psicoterapia, desobsessão. Se for para ajudar, tudo vale, se houver indicação, é claro. Mas a gente vai vivendo, né? Agora, um quadro mais grave, não é bem assim, companheiros. A vida se torna muito limitada. Por exemplo, o quadro esquizofrênico. E a esquizofrenia, o primeiro surto psicótico surge, por exemplo, na juventude, nas quadras da juventude. Isso não é por acaso. Há um romance interessante que retrata bem isso, na psicografia do Divaldo, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, Grilhões Partidos. É uma obra bastante interessante, tem ali algumas reflexões bem adequadas a respeito dos quadros psicóticos, particularmente as manifestações da esquizofrenia. Então, e as implicações kármicas desse processo. É um livro interessante. De modo que esses quadros geralmente expressam mecanismos de recuperação. É o espírito se resgatando, é o espírito caminhando, é o espírito progredindo. E isso revela o amor de Deus, que nos dá a chance de recuperarmos saudavelmente no quadro de patologia o equilíbrio da nossa mente, que perdemos pelos abusos de poder, pelas ações translocadas que conduzimos ao longo das nossas experiências. Mas mesmo assim, e sobretudo assim, o que acontece? Depois disso tudo, em outras etapas encarnatórias, muitas vezes, o espírito, aí sim, assume a responsabilidade, e ele volta meio neurótico, né? Por quase normal. Aí já assume a sua responsabilidade
perdoa, pede perdão e faz a reparação necessária. Esse é um esquema que propomos para compreendermos isso. Com muitos aspectos aqui que não podemos aprofundar, porque não é o objetivo. Mas então, só para citar Allan Kardec, ele diz assim: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O que faz o arrependimento? Suaviza os travos da expiação. Vejam que o que se quer é suavizar os travos da expiação, não é o sofrimento em si. Porque o que faz o homem sofrer, companheiros, desculpa, o que faz o homem evoluir, o espírito evoluir, não é o sofrimento, é a atitude do homem diante do sofrimento. Como diz Lacordaire, no capítulo 5 do Evangelho: bem e mal sofrer. As palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele explica, não se destinam a todos os que sofrem, mas aos que sabem sofrer. Então, sofrimento não é condição básica, sine qua non, para o progresso. E quantos de nós sofremos desnecessariamente? Porque somos imaturos. Por exemplo, a inveja. Como que a gente sofre na inveja? Mas como é um mal secreto, ninguém revela. Quando é raiva, eu estou com uma raiva de você, estou com uma mágoa de você, mas ninguém diz, eu estou com uma inveja de você, por causa desse carro, por causa dessa palestra, por causa que você é presidente. Enfim, é um mal secreto, né? Mas sofremos desnecessariamente, mas sofremos. De modo que o que se quer é abrandar, suavizar os travos da expiação, abrindo pela esperança. Olha a linguagem otimista do codificador. Não é aquela linguagem derrotista, piedosa. Então, você deverá agora resgatar os débitos do seu passado delituoso, porque você é um espírito atrasado mesmo, está aqui nesse vale de lágrimas para pagar suas dívidas, para ficar quite com a contabilidade divina. Menos. O objetivo é abrir pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça. Aí Allan Kardec faz uma referência muito sutil às teologias tradicionais e propõe a teologia espírita, que está construída sobre bases muito diferentes. O perdão seria uma graça, não uma anulação. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Para fundamentar aquela ideia, lembra? Os mecanismos de recuperação que vêm desse looping aqui, da culpa, não do sentimento, mas da consciência que já tem a culpa gravada, e os mecanismos de recuperação. Eu encontro isso em Loucura e Obsessão, a obra também do Manuel Filomeno, e essa passagem, essa fala é do Dr. Bezerra, que também participa da obra. Ele diz assim, ninguém, portanto, permanece indefinidamente no mal. Lembram disso aqui? Permitam aqui, lembram? Ninguém permanece indefinidamente no mal. Aí ele completa: em razão dos automatismos que a lei impõe, proporcionando mecanismos de recuperação. Por isso nós inserimos isso no esquema, ok? E aí ocorre esse processo, não há necessidade de ler tudo aqui, e outro também que eu quero ler para não tomar mais o tempo dos companheiros aqui. Dramas e tragédias, crimes e ações nefandos que passaram ignorados ou não justiçados pelos códigos humanos. Lembram que estamos falando então daquele outro lado do gráfico, não é isso? Olha o que acontece ainda Manuel Filomeno, mas em outra obra, Temas da Vida e da Morte. Tudo isso aqui, todas essas situações convertem-se em processos psicopatológicos de doença mental.
que se manifestam em forma de desequilíbrio no endividado, sem que haja fatores ancestrais que justifiquem o desconcerto. É uma aula de psicologia. E há aqui uma referência da benfeitora Joana ao episódio, à situação da esquizofrenia, que não há necessidade de aprofundar agora. E ainda o Dr. Bezerra, o espírito culpado é o responsável pela alienação que padece no corpo. E um outro aqui que eu gosto muito de ler, do André Luiz. Este texto é ímpar, é absolutamente incomparável, companheiros. Vejam só, e merece aqui um pouco a nossa atenção. Está na obra Evolução em Dois Mundos, nas páginas 213 e 214. Os companheiros puderem anotar e darem uma lida em casa, é de grande valor esse parágrafo aqui, esse texto. Eu vou pedir licença para ler. É o que ele chama de zona de remorso. E ele diz assim, olha, a recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, aí ele se refere às vidas passadas, não é? Aqui, ó, vida atual. Ó, principalmente recordação daquelas que estão gravadas no espírito ou no inconsciente, dirão os psicólogos, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, em outras palavras, sem que a pessoa faça a terapia do desabafo, isso ajuda, contar para alguém e guardar o registro, a lembrança do erro só para você, perturba muito mais. Quando você consegue compartilhar isso com alguém, desabafar ou corrigir, que é sempre melhor, mas quando não fazemos isso, quando não acionamos as válvulas de alívio, as chagas ocultas do arrependimento, é uma linguagem linda essa. Isso tudo cria na mente um estado anômalo que podemos classificar, ele coloca entre aspas aqui, zona de remorso, em torno da qual, eu estou para fazer um esquema sobre isso, mas eu não consegui ainda um gráfico, zona de remorso, em torno da qual a onda vive contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático, ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Isso é complexo, mas vamos tentar comentar um pouco isso com os companheiros. Imaginemos então um erro que cometemos, um erro grave, por exemplo, um crime, como às vezes ouvimos em consultório ou em atendimento fraterno na casa espírita, um crime cometido. Ninguém sabe, ninguém nunca viu. Como é que isso fica na minha mente? Eu me arrependo, porque eu já tenho algum grau de consciência e eu sei que naquele momento eu agi, uma situação específica, eu agi movido pelo impulso incontrolável naquele momento para a pessoa de raiva, de ódio, de vingança. Depois eu me arrependi. Mas aquilo, como diz André Luiz, cria esse estado de perturbação, de anomalia, um incômodo profundo, é uma perturbação na mente que caracteriza aquilo que ele chama de zona de remorso. E nessa zona de remorso, o que acontece? O pensamento gera essa onda, o pensamento é essa onda viva e onda contínua, porque o pensamento gera uma energia específica. E isso fica girando na zona de remorso, como um fenômeno que reverbera, que fica ali, pulsando, digamos assim, na zona de remorso. Olha lá, que passa a enovelar-se em circuito fechado,
vira uma monoideia. Esse monoideísmo é profundamente perturbador. É claro que são quadros muito graves, companheiro. Não é quando a gente fala o que não devia, eu acho que é zona de remorso, é zona de remorsinho. Mas eu não devia ter falado. Eu tenho um companheiro na casa espírita que ele tem um complexo de culpa. Ele não quis tratar ainda. Eu já falei, você precisa de uma terapia, ele já tomou passe, você é um obsessor. Eu falei, então põe seu nome no caderno. Já foi feito de tudo e essa culpa continua. Ele traz isso, ele sabe que é do passado. Não é do pai severo, da mãe autoritária. Não é não, é do passado. Ele sabe que é, ele já disse que é. Ele já teve sonhos, ele já teve umas intuições, já ouviu umas coisas lá na reunião. Aí, se ele participar de uma reunião, e ele na reunião falar alguma coisa, uma reunião administrativa, por exemplo, ele fala, não concordo com você, porque eu acho que você falou alguma coisa lá que ele considera como muito ofensiva. A reunião termina, meu Deus, ele aconteceu isso, ele foi para casa, ele não conseguia dormir. Aquele pensamento, é isso aqui, ó, passa a enovelar-se em circuito fechado. Eu não devia ter falado isso. Ele está acordado agora, pensando nisso, eu tenho certeza. 1h da manhã ele pegou o telefone. Amigo, quer? Estava dormindo? Estava como? Olha, desculpa, é que eu preciso lhe pedir perdão. Perdão de quê, meu amigo? Eu estava dormindo. E cara, você é um obsessor ou eu estava dormindo mesmo? Que isso? É o seu amigo. Mas perdão de quê? O que você fez? O que aconteceu? Você não lembra aquela ofensa na reunião? Que ofensa, meu amigo? Aquilo era uma reunião, já passou, nem sei o que você falou. Boa noite. Também não pode fazer igual aquele homem, né? Que tinha uma dívida com o dono da padaria e não podia pagar. Acho que eu já contei isso aqui, mas vamos lá. E aí, ele não conseguia dormir. E por conseguinte, a esposa também não. A esposa perguntou assim, vem cá, por que você não consegue dormir? Meu amor, é porque aquela dívida, sabe? Eu não tenho dinheiro para pagar. Então não tem problema. Se você não tem dinheiro para pagar, não tem problema. Qual o telefone do seu Manuel? 2, 3, tal. Seu Manuel, aqui é a esposa do fulano. Eu estou ligando para lhe dizer que ele não tem dinheiro para pagar. Ele sabe que deve, mas não vai pagar. Boa noite. Seu Manuel ficou acordado que os dois dormiram. Aí também não dá, né? Também não pode. Mas há pessoas com uma culpa muito grande, ela fala assim, você já me desculpou por aquilo que eu falei há 30 anos? Brincadeira, mas são pessoas que se perturbam com coisas pequenas. Isso é complexo de culpa. Mas não tem esse passado todo aqui, expiatório, pelo amor de Deus. É só, estamos no campo neurótico ainda. De vez em quando a gente faz umas manias para liberar essa culpa, sabia? É verdade, a gente tem umas manias, umas fobias, umas coisas assim, é para liberar um pouco da culpa. Porque a gente se pune. Quer se punir mais do que ser dominado pelas manias? Não é verdade? Aí a pessoa diz, eu queria me libertar dessas coisas todas, eu não posso ver um copo sujo, eu levanto a hora que for, eu escuto, eu sei, adolescente acorda de noite, bebe água e não lava o copo, não seca o copo, eu levanto morrendo de sono e lavo aquele copo, e seco aquele copo. Olha, qualquer semelhança é pura. Semelhança que fala, né? É pura coincidência, tá? Eu escutei aquele barulhinho, barulhinho de vidro na pia, eu levanto, eu tenho que lavar aquele copo, porque senão eu não durmo. São as nossas neuroses anormais. Isso não é um castigo? Não é uma punição? Nós nos punimos com o nosso sofrimento. Então, companheiros, é uma espécie de zona de remorso de vez em quando. E é claro que existem quadros muito graves, como o que eu citei, e situações mais simples, né? Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores, lembram lá do esquema,
se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a lei. Às vezes ocorrem tragédias e a gente não diz assim, mas que coisa estúpida, isso não precisaria ter acontecido. Companheiros, quem somos nós para dizer nesse planeta o que deveria e o que não deveria ter acontecido? Quem somos nós? Tudo tem um significado, tudo tem um propósito, e às vezes aquilo que parece uma estupidez, uma aberração da lógica da vida, uma perversão do sentido lógico da vida, é o cumprimento de uma lei que a nossa mente não alcança, que é muito limitada, mas tudo tem um significado. Há uma expressão evangélica que eu acredito que está relacionada a isto: o escândalo é necessário. Ai daquele que se fizer o autor do escândalo, mas o escândalo ainda é necessário. Então, para caminharmos para a nossa conclusão, apenas uma contribuição aqui para a nossa reflexão. Existem vários níveis de consciência quando estamos na fase do eu mesmo, eu próprio e eu apenas. Estamos fechados na concha aqui do nosso egoísmo, dos nossos interesses imediatos. Isso foi importante dentro de uma etapa do processo evolutivo. Depois disso já não há necessidade, já podemos trabalhar um pouco a nossa consciência. Mas a tendência é caminharmos para o nós. E ainda caminharmos para todos nós. E ainda além de nós, que é uma consciência já iluminada. Mas há aqui uma outra referência que posso comentar em outro momento, em outra situação, e uma frase aqui, apenas para comentarmos, um momentinho só. Assim, eu gosto de encerrar, ou pré-encerrar, com essa citação. Jesus nos deu um conselho terapêutico dos mais importantes. Ele sugeriu o seguinte, Mateus 5, 25, 26. Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo, o último centavo. Aí nós perguntamos assim, né? Quem é o adversário? Quem é o guarda? Não é isso que está lá? Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Ou então, você poderá ser colocado na prisão pelo adversário, pelo guarda. Aí, quem é o guarda? Onde está a prisão? Uma possibilidade de interpretação: a culpa. A culpa é esse adversário, no sentido que está colocado ali, né? Reconcilia-te depressa com teu adversário, com a culpa, com os medos, com os receios, com as frustrações, com as mágoas, com tudo isso que perturba a nossa vida emocional, enquanto estamos a caminho com ele. O adversário não está do lado de fora, ele está aqui dentro, nos painéis da consciência, no terreno das emoções, para que o guarda não nos lance na prisão, porque o adversário nos entrega ao guarda. Os processos autopunitivos nos colocam em verdadeiras prisões emocionais, espirituais, e não nos abrimos para a vida num gesto de maturidade emocional, perdoando-nos para avançarmos pelas experiências saudáveis e necessárias da reparação. Por isso, quanto mais forte a consciência de nós mesmos, tanto melhor podemos lutar e vencer a ansiedade, o medo, a culpa, como propõe um terapeuta norte-americano. E, para encerrar, eu peço licença apenas para ler uma mensagem que eu gosto muito, da benfeitora
Mei, pela mediunidade. Confia sempre pela mediunidade abençoada e iluminada de Francisco Cândido Xavier, que diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. E conclui: Mei. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E como lembra o ensinamento bíblico, se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Obrigado, companheiros. Muita paz para todos nós.